Fala pessoal, estamos começando aqui o ano de 2024, então primeiramente feliz ano novo para todos vocês. O episódio número 41 do Geoncast. Estou aqui ao lado do CEO da GeoImob, José Vinícius Munhoz Pinto, certo? Fazendo acho que pelo menos 4 episódios que eu não ouvia isso. Saudade. Saudades. Pois é. E para começar já conta para ele onde nós estamos. Nós estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify e também no Carbamol Palhano com o nosso time maravilhoso de marketing da G1 Imob. E bora lá! É isso aí. E hoje, principalmente para mim, é um episódio muito especial porque eu estou aqui com um amigão meu de infância, mas infância mesmo. Estamos falando de 8, 9, 10 anos de idade. O Raí, lá de São Paulo, que ele é CEO da Destaque Publicidade e da Destaque Leilões. E hoje nós viemos aqui para falar de leilão de imóveis, que é um assunto que está super em alta. E trouxemos aqui o Raí, que hoje é uma autoridade, a empresa dele está super projetada no mercado. E nós vamos tirar algumas dúvidas aqui, desmistificar algumas coisas a respeito do leilão. Queria agradecer você, meu irmão. Tá estranho falar com você formal desse jeito, porque... Não, o prazer é meu. É o primeiro episódio de 2024? Primeiro. Que honra. Isso aí. Obrigado. Realmente, nossa amizade é longa, né? Longa. Muito tempo. Mais de, nem sei quanto, porque se a gente for falar de tempo é muito, dá uns 30 anos. Né? Pra mais. Não, melhor não, 30 anos. Então eu acho que a gente pode até começar, né? Você contando um pouquinho da sua história, né? E dizer pra gente aí como você chegou aí até a Destaque, depois falar um pouquinho da Destaque, fica à vontade, mano. Tá bom, a trajetória é longa. Primeiro, obrigado pelo Vinícius, por você também pelo convite. Obrigado por me dar essa oportunidade. Aí é uma honra ser o primeiro episódio de 2024, contar um pouquinho da história na minha trajetória, da Destaque, falar um pouquinho sobre leilão. Realmente desmistificar é muito legal, porque o mercado de leilão é um mercado meio fechado, as pessoas têm muito receio, né, com relação a imóveis de leilão e tudo mais. Então é legal a gente bater um papo sobre isso para poder esclarecer vários pontos. Com certeza. É isso aí, minha história começou faz bastante tempo. Eu comecei a empreender cedo, com 17 anos eu comecei a empreender, vendia pururuca, você lembra bem? Lembro. Vendia pururuca de Caramba, bar em bar. Cara. Tá aí algo inusitado, não aguardava isso, cara. Pois é, eu comecei vendendo de porta de bar em bar. Legal. E aí o negócio foi criando corpo, comecei a vender baldinho de queijo nozinho, junto com as pururucas. Que legal. É o upsell da época, a gente pegava mais produtos para vender. Legal. E aí foi quando Chegou até as polpas de frutas também. Cheguei né? às polpas de frutas também. Olha só. E com que idade que era isso? Só Então, eu comecei com base. 17 anos, aí foi... Dirigindo o carro ilegalmente? Não, aí eu comecei a dirigir no comecinho eram só os estabelecimentos ali perto de casa, né? Legal. Aí com 18 anos comprei o carro, comecei a dirigir, foi aí que eu fali minha primeira empresa, né? Porque eu quebrei o carro e quebrei a empresa junto, porque eu tinha feito a clientela toda longe e aí não tinha mais como entregar, os produtos eram pesados e tal. Mas esse foi o início da minha trajetória como vendedor, como empreendedor. E depois fui empreendendo em outros mercados, já tive barzinho também, noturno. Lembra, né? Eu não lembrava mais, mas você falou que eu começo a lembrar. E tive barzinho, já tive franquia da Cacau Show, mas alguns desses empreendimentos foram ao longo da jornada. Na verdade, a Destaque Publicidade já tem 18 anos. Legal. Então, se confunde um pouco com a minha história, porque eu abri bem cedo a Destaque Publicidade, eu nem era formado ainda. E eu me formei ao longo da trajetória profissional já. Qual a sua formação, Dani? Publicitário. Mesmo. Legal. Só que é interessante falar que quando a gente fala de Destaque Publicidade, a gente pensa que é uma agência de publicidade. Mas não convencional, né, Dani? É totalmente focada no ramo judicial. É uma agência de publicidade, somente de publicidade legal. A gente trabalha com editais de licitação, de intimação, mas Poxa, que legal, cara. Totalmente voltada para advogados mesmo, para o âmbito judicial. Uhum. E aí a gente começou a prestar serviço para alguns advogados
e depois para leiloeiros. E aí prestando serviços para leiloeiros, publicando editais para leiloeiros, que surgiu a ideia da gente entrar no mundo de leilões também, e começamos a fazer leilões desde então. Faz leilão desde 2012 já faz 12 anos que a gente começou a fazer leilão, e a publicidade 18 anos. Agora vou partir para uma dúvida particular minha, assim. Quando vocês tiveram essa virada de chave de entrar no segmento mesmo dos leilões, como que funciona isso, Raí? Porque vou usar o meu exemplo, assim, eu conheço um pouco, já comercializei imóveis de leilão, mas pensando assim, porque você parte de um princípio que tem que ter um leiloeiro, como que você consegue se tornar um leiloeiro, como que funciona isso daí, porque eu acho que deve ser algo que muita gente se questiona do lado de cada mesa aí do mercado imobiliário, que grande parte das pessoas que assistem aqui o nosso podcast são do mercado, e fala assim, pô, peraí, né? Como é que você teve essa virada? Você tinha lá a sua empresa que era Destaque Publicidade, e começou a atender esse público, falou, não, pô, peraí, tem algo aqui, sim, então deixa eu atuar. Se você puder dar uma explanada, acho que é legal. É bem burocrático, na verdade, para você se tornar leiloeiro, né? Tem muitas exigências, você tem que se credenciar na junta comercial do seu estado, e o âmbito é estadual mesmo. Né? Estadual. Tá. Você não pode atuar em outra localidade que não seja no estado em que você é registrado ali na junta comercial. Certo. Mas é bem burocrático. Dentre algumas coisas, você não pode nem ter empresa no seu nome, não pode atuar no comércio de outra forma. Então, eu especificamente não sou o leiloeiro, eu sou o CEO da Destaque, cuido de toda a parte burocrática, jurídica, comercial principalmente. Perfeito. E o meu sócio é o leiloeiro. E ele é sócio leiloeiro e não está no contrato social justamente por exigência da Jusesp, né? Certo. Lá em São Paulo, né? No caso a Jusesp, aqui tem a Jusepar também. E é um processo bem burocrático, é custoso, é bem caro, você tem que depositar uma caução para a junta comercial para garantir a idoneidade, né, da sua prestação de serviço, porque é uma profissão muito antiga, né? Certo. É uma profissão, ela foi regularizada em 1932. Então, tudo que rege, as leis que regem o mercado da leiloaria é bem antigo, então é um processo bem minucioso. Legal. Então, é um mercado tradicional, né? Por ter muitas regras, muitas éticas, você acaba ficando um pouco travado para inovar nele. Sim, né? É até difícil inovar, porque você fica com essas travas, né, dessa questão de antiguidade. Você vê que a maioria dos leiloeiros são bem antigos, muitos vêm de pai para filho, né, bastante familiar o ramo do leilão. Sim. A gente que enveredou pelo lado do leilão por outros meios, na verdade, mas a gente percebe que os nossos colegas leiloeiros, todos vieram-se meio que de processos familiares, assim, de familiares que vieram desse ramo. Que legal. Mas eu sempre gostei do ramo imobiliário, né? Minha mãe trabalhou com o Tato bastante tempo. Lá na PDG, foi corretora da PDG, e a irmã dele também. Minha irmã também. Nossa. E a minha outra irmã também é corretora. Na verdade, a gente tem até uma imobiliária lá em São Paulo, em Guarulhos também, uma imobiliária chama AP27. Legal. Uma imobiliária familiar também, eu, minha mãe, minhas duas irmãs, com os cunhados e tudo. A imobiliária tradicional, imobiliária de bairro, mais focada em locação, assim. Mas eu sempre acompanhei bastante desse mercado imobiliário. Então foi meio que caminho, né? Foi meio que um caminho normal, assim, de entrar, sabe? Que legal, que legal. E quando a gente fala de leilão, a gente pensa, como você falou, burocracia, insegurança jurídica. Isso, tô falando para nós leigos, né? Ou a gente pensa em dificuldade, por exemplo, de um imóvel ocupado e tal. Primeiro de tudo é assim, o leilão judicial, que é o leilão que você atua. Que é onde a gente mais atua. Isso. Ele consegue ser lucrativo mesmo com tudo isso, ter liquidez, proporcionar isso pro arrematante. Arrematante que fala, né? É arrematante. Eu acho que o leilão judicial é ainda mais lucrativo do que outros tipos de leilões. Os leilões, porque existem os judiciais, né? Para quem não conhece muito. É isso que eu ia perguntar. É legal, né, explicar. Qual que é o outro? Né? Existe o leilão judicial e o extrajudicial. O extrajudicial são aqueles leilões de banco.
leilões geralmente de alienação fiduciária, então leilão do Bradesco, leilão da Caixa, esses leilões são os extrajudiciais. E aí existem os leilões judiciais, que são aqueles oriundos de processo mesmo. Então tem desde os processos trabalhistas, os processos cíveis, tem federal também, e a esfera que a gente atua mais são os leilões da esfera civil. Legal. São os judiciais da esfera civil. E eu acredito que sejam os mais lucrativos, porque eles são um pouco mais difíceis, você precisa estudar um pouco mais para poder entrar no meio do leilão judicial. E tudo que é mais difícil acaba sendo, de certa forma, mais vantajoso, né? É para poucos. Então, aqueles que estudam, aqueles que aprendem bastante, conseguem entender como que funciona o circuito ali do leilão judicial, é onde o cara ganha dinheiro. E eu estou falando assim, de lucratividade alta. Lucratividade você pode colocar aí de 30%, 50% de lucro líquido num ano, assim, que você faz com imóveis de leilão judicial. Entre arrematar e realizar. Entre arrematar e realizar. Eu diria que um prazo comum, um prazo de 1 ano entre a compra e a venda. Então, você comprando o imóvel hoje, você num leilão judicial da esfera civil, você teria ali mais ou menos uns 3 meses de trâmites judiciais até você efetivamente ter a posse do imóvel. De 3 a 6 meses é uma média, e aí depois eu diria mais uns 3 a 6 meses para você reformar, colocar à venda e vender. Então é extremamente lucrativo, em 1 ano você consegue realizar um lucro nessa média de 30% a 50% fácil com leilão judicial. Dentro dessa linha, Raí, um negócio que eu já vi, assim, eu não sei a nomenclatura que se utiliza, mas normalmente você tem um primeiro leilão e depois um segundo, né, dependendo da situação. Isso também se aplica para leilões judiciais? Também. Isso? Isso, na verdade, como que chama? Ou primeira praça e segunda praça. Antigamente isso. também chamavam de primeira asta e segunda asta. Certo. Mas tem também primeiro leilão, segundo leilão, normal. E tem sempre, tanto nos judiciais quanto nos extrajudiciais, existem esses 2 períodos mesmo. E normalmente essa lucratividade se atinge na segunda. Na segunda. Via de regra, o primeiro leilão, né, a primeira praça, é a valor de avaliação. Então, o bem é vendido a valor de avaliação. Perfeito. E aí, por valor de avaliação, dificilmente... É valor de mercado. É valor de mercado. Dificilmente tem ali... É até difícil ter venda em isso que eu ia perguntar. A não ser, assim, casos extremamente específicos em que, de repente... sei lá, um terreno, você já é dono do terreno vizinho e não quer perder a oportunidade. Exatamente isso que eu tava pensando. Eu falei, só se for o vizinho que fala, não, eu quero esse aqui. Aí o cara paga o preço de mercado que ele já estava disposto. E de repente não quer entrar lá numa briga de foice, lá numa disputa. E no risco de não conseguir, né? Exato, Também. ainda tem isso. Ainda tem isso. Porque a concorrência é muito menor no primeiro, né? Mas fora isso, a disputa maior é na segunda praça, né? No segundo período. Normalmente existe leilão. um período entre a ocorrência da primeira praça para a segunda praça? Existe, mas eu nem vou entrar nesses detalhes, porque assim, cada tipo de leilão tem uns períodos pré-determinados diferentes. Perfeito. Então, se a gente for entrar nessas minúcias, são muitos detalhes, mas tem sim, no primeiro período, no segundo período, tem prazos diferentes. Legal. E via de regra, no primeiro período é a valor de avaliação, que geralmente é o valor de mercado, né? Nem sempre a avaliação está cravada com o valor de mercado, Perfeito. mas geralmente sim. E em segunda praça, né, no segundo período, com desconto, e aí também depende. No trabalhista, por exemplo, chega a ter desconto de 70% Nossa. no segundo período, no cível de 50%. Em extrajudicial, às vezes o desconto é até maior, porque em leilão de alienação fiduciária, no primeiro período o bem é vendido pelo valor de avaliação e no segundo período pelo valor da dívida. Então, se o cara dever ali R$1.000, o imóvel vai à venda por R$1.000. Entendi. Entendeu? Porque tem que resolver aquela situação. Tem que né? resolver, então, e a tem lei que diz que é liquidar. assim. A lei da alienação fiduciária entendi. diz que é assim, que no segundo período, né, no segundo leilão, tem que ir a valor da dívida. Nossa.
Isso é interessante, hein, meu? Mas também Mas daí a galera acaba gerando mais concorrência, o que eleva o valor, né? Mas também acontecem casos totalmente inversos, é engraçado. Mas acontece em leilão de alienação fiduciária, leilão extrajudicial. O valor ser mais alto. Do valor da dívida ser maior do que o valor do imóvel. Então, em segunda praça, no segundo período, é mais caro do que no valor da primeira. Perfeito. Então, existem E essas aí, nesses situações. casos, assim, curiosidade daí, né? Porque daí o valor já está elevado, a tendência é de não venda. Isso. E aí, como que se resolve isso daí? Vai para uma terceira daí? Então, nos extrajudiciais, tem alguns bancos que fazem um terceiro período ali, um terceiro leilão, mas a maioria dos bancos não. A Caixa Econômica, por exemplo, a Caixa Econômica, não sei se vocês sabem, mas a Caixa é o maior vendedor de imóveis do Brasil, né? A Caixa vende 1.000 imóveis por semana, assim, é um volume... Ela também é o maior cedente de crédito imobiliário. Exato, então consequentemente é o maior credor e o maior comitente, que a gente chama de comitente, é aquele que é o possuidor do imóvel, que leva o imóvel a leilão, né? E na Caixa, por exemplo, o que eles fazem? Porque no leilão de alienação fiduciária, a Caixa já consolida a propriedade em nome dela. Então, quando o bem vai a leilão, a propriedade já é da Caixa. A posse não, a posse ainda é do devedor. Sim. Mas a propriedade do imóvel já é da Caixa ali registrado no cartório. Então, terminou o segundo período e não teve arrematação, como esse imóvel já é da Caixa e ela já deu por perdido, ela vende esse imóvel pelo valor que ela quiser. Então, existem alguns outros períodos em leilões da Caixa, porque tem o primeiro e o segundo leilão na Caixa, e aí depois tem venda direta online. Então, vamos dizer assim, que a partir do momento que passou essa segunda praça, e no caso da Caixa Econômica, volta para ela e ela pode tocar do jeito que ela entender, né? E colocar o valor que ela quiser. Isso, chegou lá, tem fulano que quer pagar tanto, resolve, limpa e tchau. Exato, porque vamos supor, no primeiro leilão, vamos colocar valores aqui para exemplificar. No primeiro leilão foi a venda por 200 mil, no segundo vamos supor que a dívida era superior. Então 200 mil era o valor da avaliação de um determinado apartamento. Em segundo leilão a dívida era superior, foi a venda por 300, por exemplo. Ninguém vai comprar. Perfeito. A partir desse momento o imóvel é da Caixa, aí ela vende pelo valor que ela quiser. E eles ficam mudando esse valor. Então, por exemplo, ele coloca a venda por 180. Não teve arrematação mesmo assim. Ele coloca de novo a semana que vem por 150 e vai diminuindo até alguém comprar. Então, nos imóveis da Caixa, nos imóveis dos bancos, né, de alienação fiduciária, esses leilões extrajudiciais, eles vendem. Entendi. Seja na primeira ou segunda praça, ou seja depois uma venda direta. Legal. Mas vale a pena arrematar imóvel da Caixa? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Principalmente, inclusive, nesses fora do leilão. Porque no leilão tem bastante concorrência. Agora, se você ficar esperto nos términos ali, nos leilões que terminaram e que estão em venda direta no site da Caixa, você pega oportunidades ali que... Muito boas. A valor... E como que funciona aí, o Raí, só para a turma que está ouvindo? Você falou de entrar no site da Caixa, mas daí o contato é direto com a Caixa? Dá para buscar profissionais como a Destaque mesmo para intermediar isso aí? Como que funciona? Dá para procurar, existem corretores credenciados. Inclusive, nós somos credenciados na Caixa, não para a realização dos leilões, mas para venda direta, porque nós temos uma outra imobiliária lá também. Não precisa ser leiloeiro para fazer. Para fazer a venda direta, não. Para fazer os dois leilões, o primeiro e o segundo precisa. O credenciamento abre de 6 em 6 anos na Caixa, a gente ainda não se credenciou, mas nós temos uma imobiliária lá na Destaque também, um Cresce Jurídico, e com o Cresce Jurídico nós somos credenciados na Caixa e podemos fazer a venda desses imóveis em venda direta pode também. Ofertar. Vocês terem Posso tipo um ofertar. marketplace, botar no teu site e tudo mais. Posso fazer anúncios em portais imobiliários. Só o mero credenciamento já te autoriza. Você não precisa pedir autorização para ninguém. Autorização que como a gente tem aqui no mercado convencional de venda de imóveis, você precisa ter uma autorização do proprietário, precisa ter um contrato com a construtora. Provavelmente deve ter um contrato com a própria Caixa. Tem o contrato do credenciamento, exato. Isso. E assim, pra gente ser bem didático, assim, que eu acho que é uma coisa legal. Às vezes a gente fica falando de termos mercadológicos, mas para deixar mais coloquial o negócio, assim. Quanto um cara precisa ter de grana para começar a entrar nesse mercado de arrematar imóveis? Eu tava almoçando agora e tava dando uma olhadinha no mercado aqui de Londrina. Tava entrando num site de alguns leiloeiros aqui e tal.
e estava vendo. E eu vi alguns apartamentos à venda aqui em Londrina, em leilão judicial, que é o nosso forte, né? E eu estava vendo em alguns leiloeiros aqui, eu vi apartamentos à venda aqui com avaliação de 150 mil. E a avaliação de 150 mil não significa nem que você precisa ter os 150 mil. Sim. 150 mil é o valor de avaliação. Mas também não precisa arrematar à vista o imóvel, né? Exato, então aí é que está o detalhe. Isso é uma outra coisa que muita gente pensa, que para você arrematar uma coisa num leilão, você tem que ter o dinheiro e pagar por aquilo à vista, né? Antigamente precisava, hoje em dia já não precisa mais. Então imagina, vamos fazer uma conta de padaria aqui, 150 mil, um valor de avaliação. Em segunda praça, né, em segundo leilão, em leilão judicial, como é possível 50% do valor de avaliação, sairia a 75 mil. O Código de Processo Civil, né, determina que você pode dar 25% de entrada e o restante em até 30 parcelas. Então, 25% de 75 mil daria 18 e uns quebradinhos, né? Conta aí, Vinícius. Mas não, que seja. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Achei que o Maurílio ia estar fazendo. 22.500. Por aí, né? 75 mil, qual o valor? Ponto, o resultado da 25%. 25%, 18.750. 18.750. 18.750, então. 75 mil. Com 18 mil você dá de entrada no dividido imóvel. por 30, mais 30 parcelas de 1.875. R$ Aí não tem correção, nada? A correção é pelo INPC. É uma correção bem branda, né? Bem simples. E aí, só a título de curiosidade, quando você fala em 50%, né, no valor da arrematação, 75 mil, mas nesse valor aqui, ainda quais as taxas que a pessoa tem para pagar? Só, eu sei que a gente está fazendo uma conta de padeiro, mas a gente sabe que tem o leiloeiro que tem que pagar, sim, né? 5%. É 5%? 5% do leiloeiro. E mais, normalmente, o serviço aí da prestadora de serviço, que seria destaque, por exemplo? Não, nós somos o leiloeiro. Os nossos honorários são 5%. Então, Perfeito. nesse caso, ele teria que pagar 18.750 mais os 3 mil e pouco do que seria os 5%. Os 5% do leiloeiro. Perfeito. E aí mais o ITBI, né? Normal, né? Sim, qualquer sim. venda de imóvel. Né, em São Paulo está quanto? Em São Paulo gira em torno de 6%, entre 5% e 6%, todos os custos do... O geral, né? Mas o ITBI lá está 4%, eu acho, né? Está 4%, e aí entre as custas cartorárias... Nosso ITBI é maravilhoso. 3%, aqui. 2 aqui. Não, tô falando 3% o custo... Total, é efetivo aqui. Lá é em média de 5 a 6, cada município tem uma diferença, né? Mas os custos basicamente são esses. Legal. É a entrada, o leiloeiro, o ITBI, e aí uma possível reforma e tudo, e a gente sempre indica para arrematantes que faça, assim, se for para fazer negócio, comprar e vender, fazer a reforma mais simples possível também, nada muito rebuscado, elaborado, uma coisa mais tranquila para lucrar, né? Sim, e quando você adquire um imóvel em leilão, obviamente você tem garantia, porque o medo da pessoa é pegar por exemplo, pegar um imóvel que tem, sei lá, um locatário morando, que o cara paga aluguel para quem está devendo o imóvel, ou o próprio proprietário fica cacofônico, né? Cacofonia. O próprio proprietário. Trava-língua. Viu? Não, então, assim, gera uma insegurança porque geralmente tem BO, assim, né? O cara não pagou, tá morando, tem alguma coisa ali, né? Qual é a garantia que o arrematante tem nesse âmbito? No leilão judicial, o bom é isso, né? Que a garantia é o próprio juiz que te dá. O bom é que você é mau, é isso? Não, o próprio juiz está te dando a garantia ali. Você está comprando o imóvel, na verdade, de um juiz, ele que determinou a venda. Perfeito. Mas aí, por exemplo, existem prazos para desocupação daquela pessoa? Não, a desocupação é imediata. Assim, não é no dia, você tem todo o rito, o rito ali, né, que vai rolar dentro do processo. Mas a partir do momento que está comprovado o pagamento, que está tudo certinho com relação à arrematação, auto de arrematação assinado, toda a parte burocrática feita, o juiz vai determinar um oficial de justiça para ir lá na casa e passar a posse pro nome passar o imóvel pro proprietário, pro próprio proprietário, pro arrematante. E dali enquanto o cara não desocupar.
não tem muita dor de cabeça, muita preocupação. Se E tiver, nenhuma exceção, né? não, se Questão tiver de idosa, pessoa com animal, deficiência. deficiência, não tem nada na lei que permita alguma coisa pra Alguma segurar, trava, né? alguma Pra trava segurar. ali. Que louco. É imediato, cara. No judicial tem essa vantagem. No extrajudicial já é mais complicadinho, porque ou você tenta uma negociação com aquele ocupante do imóvel, ou você vai ter que entrar com uma ação. Ação de despejo. Ação de despejo e com liminar e tudo é rápida. Mas aí você vai ter esse custo, vai ter tudo isso para você efetivamente conseguir a posse do imóvel. Ah, entendi. No judicial já é... Papum. Ali é papum, não tem Legal. segredo não. Uma coisa que você comentou do parcelamento ali em 30 vezes e tal, mas existe algum outro tipo de financiamento? Vamos dizer que eu arrematei lá o Os imóveis de imóvel. valor agregado maior que você quer comprar para usar o imóvel. Isso, aí o cara que lá, não, quero financiar. Tem como financiar? No judicial não. No No judicial não aceita financiamento. Tá. Porque o próprio banco não vai aceitar financiamento porque o imóvel está penhorado e você não tem a posse. No financiamento, geralmente os bancos mandam lá uma equipe lá para fazer a avaliação, para fazer a vistoria e tudo. Então no judicial não tem, porque a posse do imóvel ainda é do devedor e como o imóvel está penhorado pela justiça, tudo, é como se a documentação não tivesse ok ali. Apta a financiamento. Apta a financiamento. Geralmente o banco, pelo menos aqui na nossa região, o banco normalmente avalia o imóvel acima normalmente do valor de mercado, né? Porque você pensa, e aí você está adquirindo um imóvel de leilão, você está pagando ele bem mais barato. Né? Também tem essa. Mas nos extrajudiciais, aí sim. Aí o financiamento é válido, porque os leilões geralmente são de banco e o próprio banco já permite o financiamento com eles mesmos. Então eles facilitam a venda para você financiar com eles mesmos. Tem alguns bancos que você precisa estar com o financiamento pré-aprovado antes de participar do leilão. Certo. Então, por exemplo, leilão da Caixa. Os leilões da Caixa, geralmente é permitido o financiamento, mas você precisa estar com o crédito pré-aprovado antes. Sim. Ah, que legal. Eu tenho como é que fala? Uma cortina em cima de um negócio que você precisa ser advogado para conseguir participar de leilão judicial? Não precisa ser advogado. É porque a gente diz, por exemplo, que precisa entender do ramo. É um tipo de negócio que você tem que entender. Normalmente o arrematante ele tem um suporte jurídico, que às vezes você fornece a destaque, o cara tem um advogado. A gente não fornece um suporte jurídico, a gente fornece ali o suporte para o comprador, normal, assim, trivial, né? Mas, de repente, um peticionamento no processo, alguma coisa assim que ele precise realmente atuar efetivamente no processo, aí a gente nem pode, né? Porque nós somos leiloeiros, ali a gente não pode atuar em prol do arrematante. Mas a gente aconselha que o arrematante contrate uma assessoria jurídica ou que, no mínimo, entenda bem sobre o assunto para começar com esse tipo de negócio, né? A gente tem um curso lá na Destaque, inclusive. A gente dá um curso, a gente estava dando um curso presencial e agora a gente está gravando. Já terminamos a gravação, estamos em fase de edição e tal. Pro final de fevereiro, provavelmente, a gente vai fazer o lançamento desse curso. Então, para quem quer aprender também um pouco mais sobre leilão. Que legal, cara. Conhecer mais sobre o mercado. Aqui Depois eu disponibilizo para vocês um... A gente vai navegando aqui tanto do ponto de vista da pessoa do mercado, quanto do ponto de vista da pessoa que quer entrar como comprador arrematante. Uhum. Né? E mais uma curiosidade minha como profissional do mercado. Você fala do honorário, né, de 5%. Quando você arremata o imóvel, aí você tem que pagar o honorário. Corre alguma chance de você não receber? Você leiloeiro? Eu, leiloeiro? Corro. Corro. E, tipo assim, porque num caso usual do mercado imobiliário, às vezes a gente pode ficar, né? O cara não fica inadimplente, por exemplo, uma construtora, se o repasse de comissão for feito via contrato de prestação de serviço. Sim. Geralmente... Isso é uma dor nossa, né? Mas é uma dor nossa também, a gente passa bastante por isso. Geralmente, quando acontece isso, a arrematação não se concretiza. Então, isso aí. Porque como a gente está amparado por um juiz, a gente avisa ali, excelência, é o seguinte, o cara arrematou e de fato ele é o arrematante, mas ele não pagou a minha comissão. E aí geralmente o juiz breca ali. Ah, que legal. Legal. Geralmente ele breca ali. Mas acontecem casos, às vezes, da gente ter que acionar, ter que executar,
porque em determinado momento existe muito acordo também em leilão judicial, acontece nessa fase do processo, como é ali a bacia das almas, a gente diz que é o último respiro ali, o cara Sim. vai perder o imóvel, a partir dali já era, não tem mais o que contestar, né? Então acontece muito de acordo entre as partes para não... o cara vai lá, faz um acerto com o devedor e não sei o que, paga uma entradinha, alguma coisa, e em caso de acordo ali com o cancelamento do leilão, a nossa comissão também é devida. Entendi. E em alguns casos também a gente acaba não recebendo nossa comissão e tem que executar. Mas daí é também devida por quem? pelo executado, que é quem faz o acordo, né? O Ah, devedor. entendi. O devedor. Em O cara tese, tá ele teria que devendo, pagar, ele vai né? perder o imóvel. Para ele não perder, ele faz um acordo com o cara que é o credor dele. Sim. E aí, de repente, dá só uma entrada, parceiro, faz alguma coisa ali com o cara para tirar o imóvel da jogada. Entendi. Só que fica previsto no edital, na lei, tudo que nesses casos a nossa comissão é devida. Aí você teria que executar ele. Teria né? que executar ele. Entendi. Então acontece, no nosso mercado também a gente sente a mesma dor. Eu digo que o mercado de leiloaria é muito semelhante ao mercado de imobiliária Sim. tradicional. Às vezes do leiloeiro é mesmo serviço de intermediar o imóvel. É divulgar, é fazer o mesmo trabalho que vocês fazem. Quando você fazem. é leiloeiro, aí você me corrige se eu estiver errado, mas quando você é leiloeiro, você tem exclusividade do leilão daquele imóvel ou vários leilões? Não, tem a exclusividade ali no... Então, isso é um negócio que é espetacular. É. Você angaria aquele leilão, né? Onde você busca as oportunidades? então a gente diz que a gente tem duas frentes de vendas, né? A gente tem a venda da captação do imóvel para vender e depois a venda efetivamente do imóvel, que é o que a gente... Tem a carteira de arrematantes e a carteira de quebrados. Aí são advogados? Na verdade, são? não são os quebrados, são os advogados. A nossa carteira são com advogados. Advogado do credor, né? É o credor. O advogado do credor, né? Isso. O advogado do credor. Ou com bancos, com empresas que tenham uma quantidade grande de imóveis. Porque na realidade aquele advogado também ele tem maior interesse de escolher um bom leiloeiro, porque muitas vezes os honorários dele serão recebidos mediante a arrematação daquele bem. Você sabe que a gente tem um índice de mais de 70% das nossas vendas são de imóveis que já passaram por outros leiloeiros e não foram vendidos. Olha que louco. Esses imóveis de retomada, justamente por essa força que a gente tem de vendas, né? Legal. Então muitos imóveis passam por outros leiloeiros, pinga com 1, com 2, com 3, não vende, aí chegam até destaque e aí a gente consegue vender o imóvel. A gente tinha meio a impressão, né, no passado, quando a gente conversava lá, mas no início da Destaque Leilões, que você tinha muitas restrições para poder divulgar comercialmente o imóvel. A gente até falava, rede social, não sei o que e tal, e você falava, não pode, porque o negócio tem que ser mais sniper. Não é que não pode, na verdade a gente não tem entraves jurídicos ou legais com relação a isso. A publicidade do imóvel que vai para leilão. A dificuldade também, porque assim, por exemplo, vocês são regionalizados, vocês trabalham Londrina, especificamente uma ou outra região aqui próxima tal, mas são regionalizados. Nós trabalhamos de forma estadual e em algumas vezes os advogados nos indicam para a gente fazer o leilão, mas outras vezes os próprios juízes, os cartórios também nos indicam ali esporadicamente. Então vai pingando, imagina, eu estou em São Paulo, hoje eu tenho um leilão em uma determinada região lá, Morumbi, amanhã eu tenho no Tatuapé, depois de amanhã eu tenho em Ribeirão Preto, no outro dia eu tenho em Santos, depois em Araraquara, então é completamente espalhado. E hoje os leilões são digitais. Hoje os leilões são digitais. Eu lembro que também quando a gente conversava, a gente falava, eram presenciais. Tem que ir até a cidade. E o Paraná foi um dos estados que mais demorou para ter os leilões virtuais, assim. Foi a pandemia mesmo que definiu isso. Lá em São Paulo, desde 2012, a gente já faz leilão judicial, leilão online, né? De forma digital. E aqui no Paraná, só agora com a pandemia, até 2019, aí ainda eram feitos os leilões de forma presencial aqui. Legal. Então é um transtorno, né? É complicado. Porque você tem que ficar se locomovendo pro arrematante. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Raí, que me surgiu aqui. Eu lembrei de um caso de um imóvel aqui em Londrina, que inclusive a gente estava dando uma olhadinha, né? Aqui a empresa olhando para um cliente nosso.
e tinha sido adquirido pelo proprietário por um leilão, eu não sei qual, né? Estou entendendo pelo que você explanou aí que deve ter sido extrajudicial, mas não tenho certeza. E aí o resumo da ópera é o seguinte, que ele estava paralisado a possibilidade da revenda dele, porque foi descoberto que o cara que devia antes, né? Eu não sei o nome certinho, mas a pessoa que estava devendo esse imóvel, foi descoberto que ele tinha um outro filho, né? E aí esse filho entrou falando, opa, vocês estão leiloando, tá? Foi feito o leilão lá atrás e aí eu tenho direito a uma parte, enfim, um rolo louco. Eu imagino que você deve ter vários exemplos aí, mas aí paralisou e o cara já tinha comprado, tal, tinha reformado, e aí? Isso pode ser no judicial também, no extra? Pode ser. Na verdade, isso é o tipo de coisa que o devedor faz meio que de propósito também, sabe? Sim. Existem casos que a gente pega que o devedor morreu faz 3, 4 anos. Nossa. E o imóvel está em nome dele, não fez inventário, não passou para ninguém e tal. Aí termina o leilão, teve a arrematação, tudo certinho. Aí pega e se apresenta, eu sou o herdeiro, ó, tô aqui... Aí para tudo, cancela o leilão, vamos fazer... E às vezes eles não têm dinheiro também para fazer o inventário. Às vezes não tem dinheiro e às vezes não faz de propósito, porque fica esperando chegar no momento, porque vai que não vende. Se não vende, ele fica segurando ali o imóvel. Entendi. E protelando a dívida. Porque existem devedores e existem devedores profissionais, né? Os caras fazem isso como profissão. E aí... Porque tem o lance do cara, o imóvel ser arrematado, e aí o dinheiro que sobra em cima da arrematação, né? Você tinha comentado comigo que aí o dinheiro vai pro cara que tá devendo que sobrar, paga a dívida e... se tiver excedente, esse dinheiro volta para ele. Caso não tenha outros credores... Normalmente não tem. Às vezes tem outros credores. Então, se não tiver ali outro credor, ele arrematou o imóvel por 100 mil, a dívida dele era 50 mil quita a dívida, os outros 50 volta para ele. Então, o leilão, na verdade, ele funciona também com uma forma social, sabe? Assim, Nesse caso, então, por exemplo, que aconteceu isso daí, provavelmente deve ter sido excedido o valor, e aí porque falaram que um que era um filho de fora do casamento chegou querendo a parte dele, então às vezes sobrou lá, era um imóvel de valor alto, tá? Estou falando em 2, 3 milhões mais ou menos, então às vezes tinha lá 1 milhãozinho o cara falou, opa, peraí, eu quero, o meu, né? A dívida eu não queria pagar não, mas a parte do lucro do imóvel eu quero. Com certeza. Né? Mas é por isso que a gente diz que o leilão tem essa função social também. Porque muitas vezes a gente encontra muito isso, dos devedores nos procurarem, nos auxiliarem para a gente vender o imóvel. Para resolver e para eles reativarem a vida deles, sabe? É uma fé isso aí, né? Pô, o cara tá devendo lá 100 mil, não tem a grana para pagar, mas ele tem o imóvel dele. Pô, vende esse imóvel por 500 pau aí... A dívida é 100, quito 100, me devolve esses 400, eu vou refazer minha vida, vou recomeçar, comprar um apartamento mais barato, começar tudo de novo, porque ele não conseguiria vender uma vez que o imóvel está penhorado. Entendi. Entendeu? Então ele não pode vender, ele tá eu tava aqui me questionando, por que esse cara não vai procurar imobiliário então para fazer uma venda forçada? Mas tá penhorado, não pode, né? Aí o único caminho que ele tem é esse mesmo. E aí às vezes ele até procura a gente, pô. Para acelerar, né? Acelera, vende para mim, me ajuda, quer tirar foto, entra aqui em casa, tira a foto, faz vídeo, divulga, eu te ajudo, eu vou ver, tem uma pessoa aqui, eu divulgo no condomínio, isso acontece bastante também. Então o leilão tem essa função social, né, de fazer o cara... E aí quando o cara vem e procura, daí você precisa respeitar a primeira praça e a segunda praça nos mesmos termos, vamos dizer, 50% na segunda praça, ou você pode daí fazer um ajuste e tal e tentar melhorar um pouquinho o preço para ele? Tem que respeitar 100% o que diz o edital, porque todo leilão ele é precedido do edital, e o edital é a regra do jogo ali. Eu não posso sair uma vírgula do que está no edital. Mas a regra do judicial da esfera civil que você estava falando é 50%? É 50%. Tá. É 50%
a via de regra. Certo. Mas existem as exceções. Tem determinados casos que os próprios juízes determinam, olha, a lei diz 50%, mas eu quero que venda o imóvel por 60% ou por 70% na Sempre segunda para mais, praça. pode vir por menos também? Não, ou não? para menos é muito difícil. muito raro. Existe um termo, né? Eu não gosto de ficar entrando em termos aqui, mas só para exemplificar, existe um termo que chama valor vil. Valor vil é aquele que é considerado abaixo do valor de mercado. Certo. Do valor possível. Então, em alguns casos, se tentar vender pelo valor abaixo daquele valor determinado, vai existir essa possibilidade de você estar comprando o imóvel a valor vil, e aí o juiz cancela ali. Se o devedor provar que é vil, tal, aí aí mela o negócio. Entendi. Entendeu? Legal. Mas o edital é a regra do jogo. Tem que seguir estritamente o que está previsto ali. E cada leilão tem o seu edital. Legal. Cada leilão tem o seu edital. E agora, assim, voltando para destaque, caminhando aqui para o nosso final, a gente sabe, eu sei que a Destaque está passando por um processo de expansão, né, de crescimento, e vocês começaram em São Paulo, no estado de São Paulo, mas vocês estão ampliando essas fronteiras aí, né? Estamos. Quais são os próximos passos da Destaque? E daqui a pouco a gente chega no Paraná, falta pouco pra gente vir pra cá. Legal. Mas por enquanto a gente já ampliou, nós estamos em Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás. Esses são os 4 estados que a gente está atuando agora, além de São Paulo. Mas a estrutura toda em São Paulo. A estrutura toda em São Paulo. Como tem agora essa possibilidade dos leilões todos remotos, online, a gente está ampliando as fronteiras, mas mantendo o escritório central lá. É óbvio que necessário viagens para visitar clientes, para visitar imóveis, para fazer divulgação e tudo mais. E mas aí, cada região tem um leiloeiro daí? Ou não, porque agora, de uns anos para cá, entrou uma nova norma na lei que permite que o próprio leiloeiro, já sendo credenciado em um estado, ele possa também se credenciar nas outras juntas comerciais. Tem limite isso aí? Não tem limite, mas com as exigências de cada junta. Perfeito. Porque cada uma tem exigência diferente. E com o pagamento da caução de cada uma também. De cada junta. De cada junta. Então a gente ampliou para esses 4 estados por enquanto. E Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná são 3 estados que a gente já está em documentação sob análise, porque é bem burocrático, Imagina. o processo é bem demorado e tudo, então... E acho que é legal que você circulando por essas regiões, você vê coisas assim muito diferentes uma da outra, porque os mercados são muito completamente diferentes. Os imóveis, você pensar em Goiás, Mato Grosso, o que vem na cabeça? Fazenda. Imóvel rural. Né? E aí você está falando em São Paulo, você está falando de imóvel urbano, Sim. Desde apartamentinho de 200 mil até casas gigantescas de 40, 30 milhões. Exato. Né? O bom é que nós já criamos essa bagagem por ter começado em São Paulo, né? São Paulo é um país. É um país. Dentro do país, Dentro né? de um país. Então ali a gente vende muitas áreas rurais, a gente vende muitos apartamentos. São Paulo. Então o legal é que a gente criou essa bagagem lá dentro, né? Mas realmente, cada mercado é completamente diferente. E vamos encarar essa loucura aí, vamos ver o que vai dar, né? Legal. Vai dar certo. Acho que 2024 vai ser um baita ano para o mercado imobiliário no geral. E a gente fala de mercado convencional, que na verdade o jeito que a gente procura atuar não é nada convencional, mas também para o mercado de leilões, que é um mercado de oportunidades, né? Sim. E também não é um mercado para qualquer um, né? A pessoa precisa ter informação, né? Sim. Não é só chegar lá... um leigo hoje entra e compra um imóvel. Exato. Orientado por um corretor, por um bom corretor, por uma boa empresa, né? E o leilão, o negócio é um pouco mais profundo. Eu né? diria que no leilão ele também entra no site e compra o imóvel, mas não necessariamente ele está fazendo um bom negócio, né? Por mais que ele tenha às vezes um amparo de um bom leiloeiro também, mas não cabe a nós como leiloeiros ensinar os detalhes ali naquele momento. Ele quer fazer a compra, a gente orienta a questão da compra, né? E veio o trabalho de vocês de fazer o curso e tudo mais, né? Para justamente... Educar o seu cliente. Exato, é isso Legal, mesmo. bacana. E tem um segmento também que
A imobiliária, ela assessora também e cobra em cima disso. Porque quando eu vendi imóvel de leilão, foi via imobiliária. E aí eu lembro que tinha os 5% do leiloeiro e nós cobramos, eu não era G1 ainda, eu trabalhava em outra imobiliária, mas nós cobramos 5% também. Existe sim, Vinícius, existe bastante. A gente faz bastante, com essa questão que eu comentei que a gente atua bastante em áreas distantes, por exemplo. Então se a gente vai pegar uma região muito distante, que a gente tem um volume pequeno de leilão, a primeira coisa que a gente faz é buscar imobiliária ali na região. Uhum. E como o valor do imóvel é bem abaixo do valor de mercado, se o arrematante tiver que pagar 5% para a gente e mais 5% para uma imobiliária, por exemplo, não vai pesar no bolso dele, porque ele está fazendo um excelente negócio. Pelo contrário, na realidade, muitas vezes a imobiliária vai dar um amparo necessário, local ali, e é um a mais para responder por aquilo, né? Então você fala, você está comprando, mas pode comprar que nós vamos vender por tanto. E aí entra toda imparcial. Exato, entra toda a questão de confiança, que a gente fala de relacionamento. Na nossa região aqui é comum, assim, aqui você não pode vender, fazer um mau negócio, virar as costas, você nunca mais vai ver o cara na vida. Tá aqui, louco. Você vende imóvel pro cara, você tropeça com o cara no shopping, você encontra o não cara tem no mercado. Aqui, por isso que aqui só fica quem é fera mesmo, né? Aventureiro não fica nesse mercado, né? Mas isso é legal, né? Sabe o quanto eu fico feliz aí pelo seu crescimento. Eu, pessoalmente, acompanho boa parte da sua trajetória, nos últimos 10 anos um pouco mais de longe, né? Mas a gente nunca perdeu, né, o contato. E eu fico muito feliz de ver a prosperidade de vocês. Conheço teu sócio também, que também é meu amigo de infância, né? E que também chama Vinícius. Olha aí, ó. Cara, gente boa, então. Nem conheço, mas já considero Já considero. Já tô turma lá do time também, né? Algumas pessoas eu acabo conhecendo e tal, mas a gente fica muito feliz. Queria que você fique à vontade aí para divulgar as redes sociais, o site da Destaque. E deixar, de repente, um recado para quem está com um pouco de receio, não sabe se embala num leilão e tal. Você pode olhar aqui nessa câmera aqui e já fazer essa divulgação aí, cara. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço vocês aí pela oportunidade, pelo bate-papo. Realmente a gente se conhece desde a infância, já passamos por muitas juntos, muitas coisas familiares e tudo. Negócio, eu também fico feliz da sua prosperidade, tá junto com o Vinícius aí, a G1 só crescendo também, eu acompanho bastante, sigo o pessoal do marketing aí, que auxilia vocês e tudo mais. Top. Agradeço a oportunidade de estar aqui, então quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Destaque, que daqui a pouco estaremos no Paraná também, o nosso site é www.destaqueleilões.com.br, destaque com K mudo. E nos encontra também no TikTok, no Instagram, como... Quem quiser ver o Danilo dançando... Não tem eu dançando, mas tem eu falando bastante lá. É @destaqueleilões em todas as redes. É isso aí. E a gente tá aí, a gente vai fazer o lançamento do curso em breve também. E o curso vai ser legal para educar as pessoas que querem entrar nesse mercado, que é um mercado altamente lucrativo. Bom, a gente aqui, a gente é muito adepto que a gente chama as collabs, né? As colaborações e com certeza acho que em algum momento a gente vai convergir aí e vamos se ajudar, porque eu acho que o lance é esse, quando todo mundo se ajuda, eu acho que a força do trabalho ela se multiplica e a gente consegue gerar oportunidades e prosperidade para todo mundo. Com certeza. É isso aí, Vinícius, show de bola. Finais. Agradeceu aí, só falar tchau não. Agradeceu aí, né, o primeiro podcast do ano. Então, iniciando o ano aí com chave de ouro. Falando de leilão. Né? Falando de lucro, né? Falando de mercado com lucratividade, né? É isso aí. Vamos para cima. E então, muito obrigado, Danilo Raí, pronto. Danilo Raí, galera. Danilo Raí. Nessa. E agradecer e também dizer que, como o Renato falou, com certeza as collabs estão aí. Vocês chegando no Paraná, a gente vai fazer muita coisa junto. Bora. É isso aí. Legal. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Até o próximo G1 Cast. Valeu, gente. Obrigado.